Vamos orar e pedir a bênção do Senhor novamente? Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, a recebê-la com alegria e dá-nos força para colocá-la em prática. Dispõe o nosso coração nesse sentido, Senhor. Porque a razão pela qual o Senhor nos deu a Bíblia não é simplesmente para que tenhamos mais conhecimento, mas sim para que sejamos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, cresçamos em piedade. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A modo de introdução, eu quero sugerir o seguinte exercício. Em um exercício de imaginação, se perguntarmos a cada crente de qualquer igreja evangélica, não apenas crente da igreja presbiteriana, você decidiu entregar sua vida a Cristo ou foi Deus que fez com que você entregasse sua vida a Cristo? Se a gente fizesse essa pergunta, né, que é uma pergunta aí que tem duas possibilidades de resposta, foi você que entregou sua vida a Cristo ou foi Deus que fez com que você se rendesse a Cristo? A maioria dos crentes provavelmente responderia que decidiu abraçar a Cristo. E fez esse movimento de ir ao encontro de Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Inclusive, eu não tenho dúvida que muitos lembrariam do dia que fizeram isso, do dia da sua conversão, quando, em resposta ao apelo do pregador, foram à frente e se renderam a Cristo. Alguns, muito provavelmente a minoria, diria que foi Deus que os escolheu e por isso foram convertidos. Em outras palavras, eu coloquei aqui para vocês a noção calvinista de salvação e a noção arminiana de salvação. E às vezes os termos espantam, não é? Às vezes os termos assim, eles repelem. A vida já é complicada, você vem me falar de arminianismo, calvinismo. Não é preciso se preocupar com os termos, porque essas noções são muito populares, não apenas entre os evangélicos brasileiros, mas em todos os lugares onde a Igreja de Deus está presente. Essas duas respostas, eu me decidi por Cristo ou Deus me escolheu e me converteu, mostram como as noções arminiana e calvinista estão presentes no mundo evangélico. Ainda que o calvinismo e o arminianismo, como correntes teológicas, tratem de outros assuntos, quase sempre quando ouvimos esse binômio, calvinismo e arminianismo, a questão tem a ver com o debate sobre a salvação. Em outras palavras, no que diz respeito à salvação, você é calvinista ou arminiano? Então, normalmente, quando a gente escuta essas palavras calvinismo e arminianismo juntas, né, o que está em jogo é a questão soteriológica, é a questão da salvação. Soteriologia é o nome da doutrina da salvação no estudo da teologia. No estudo da teologia, formalmente falando, vocês sabem que toda área do conhecimento tem a sua nomenclatura. Então, se você pegar um livro de teologia sistemática, você vai encontrar, se for um livro assim clássico, né, vai encontrar um capítulo sobre prolegômenos. Acho que palavrão é esse. Introdução, questões introdutórias. Cristologia, teontologia, a doutrina do ser de Deus, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, soteriologia, a doutrina da salvação, escatologia, a doutrina das últimas coisas e outras logias. Se você quiser esquecer isso aí tudo, pode esquecer. O importante é que você assimile o conteúdo bíblico. Você pode até não gostar muito, pastor, não gosta, eu não leio bula de remédio, pastor. Legal, mas que você pelo menos saiba em que condição, em que situação você tem que tomar aquele remédio e a dose certa. Qual é o composto, né? Qual é a substância principal do remédio? Então, você pode até não gostar de teologia, certo? Isso aí eu acho que dá até para a gente respeitar essa postura, esse ponto de vista, dependendo da experiência que você tenha tido. Mas você não pode deixar de assimilar a verdade bíblica para a sua vida. Na aula de hoje, vamos explicar como essas noções,
calvinista e arminiana se popularizaram e as diferenças básicas entre elas, ou seja, o que está por trás de cada visão, de cada posição, de cada corrente. Entender esse assunto é de fundamental importância para interpretar a Bíblia. Porque todos nós interpretamos a Bíblia e o mundo com óculos, com lentes. Não existe ninguém aqui neutro. Todos nós interpretamos a realidade, inclusive a Bíblia, a partir de condicionamentos. E esses condicionamentos ou lentes culturais têm a ver com o quê? Tem a ver com a nossa experiência de vida, tem a ver com aquilo que nós aprendemos na igreja. Se você fez parte ou faz parte de uma igreja que valoriza muito o estudo da palavra de Deus, certo? Com certeza você terá bons recursos, boas condições para interpretar a Bíblia. Agora, se você passou, ou faz parte de uma igreja onde o estudo da palavra de Deus não é a fortaleza daquela igreja, certo? Com certeza você vai ter dificuldade para interpretar a palavra de Deus e entender as relações entre os diferentes assuntos que a Bíblia menciona. A forma como um calvinista e um arminiano interpretam certos versículos é completamente diferente. Vou dar um exemplo agora, que às vezes o exemplo fala mais do que 1000 explicações. Por exemplo, a gente lê na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto está projetado, está na tela, mas se você quiser checar na sua Bíblia, fique à vontade. Diz a palavra de Deus, na primeira de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, ou seja, aos crentes que estavam dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram lugares da Ásia. Atenção redobrada, eu destaquei aí a frase, eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Como um arminiano, como uma pessoa que entende que ela que escolheu a Cristo, e não que Cristo a escolheu, como o arminiano interpreta normalmente esse versículo? Mais exatamente essa frase. Está em destaque, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Normalmente o arminiano vai interpretá-lo da seguinte maneira: Deus, antes da fundação do mundo, quando não havia ainda seres humanos, viu de maneira antecipada as pessoas que teriam fé. E Deus, que vê de antemão, que sabe das coisas antes que elas aconteçam, segundo a visão de um arminiano, ele decidiu escolher, salvar, tratar de uma forma graciosa aqueles que teriam fé em Jesus. Essa seria a eleição mediante a fé ou condicionada à fé das pessoas. Essa é a forma como o arminiano interpreta essa frase. E um calvinista? O calvinista vai dizer assim, ele é segundo a presciência de Deus Pai, em que sentido? É que Deus, que determina a salvação, ele decidiu para quem daria a salvação e por que decidiu, ele viu de antemão, obviamente, aqueles que seriam salvos, porque foi ele mesmo que determinou. Então, em outras palavras, esse versículo não significa outra coisa, senão que Deus elegeu alguns antes da fundação do mundo. Vocês percebem a diferença de perspectiva, de interpretação? Então, a maneira como a gente interpreta a Bíblia, certo? Reflete, obviamente, nossa visão teológica. Então, o assunto é importante também por essa razão. E até para evitar, por vezes, debates desnecessários. Todos nós, inclusive os pastores, sobretudo, no início do ministério, a gente dá umas cabeçadas. Eu já dei umas cabeçadas, não é que eu não dou hoje, mas hoje, pela graça de Deus, a gente tende a dar menos, porque você já tem as entradas aqui, já perdeu alguns cabelos, Mas eu me lembro que no início do ministério, pastor novinho lá, certamente ali no 2º ano de ministério, um casal da nossa igreja
falou assim, pastor, o Arnaldo e a Mônica, pastor, eu tenho um amigo no trabalho, ele é batista, e ele não está satisfeito lá com a igreja. E ele veio à nossa igreja e gostou do culto, mas o problema dele é com a doutrina da predestinação. O senhor poderia conversar com ele a respeito? Fui lá, né? O Arnaldo e a Mônica marcaram, né? A data, né? No dia certo eu estava lá na casa do Arnaldo e a Mônica e o casal, né? Meus irmãos, foi um desastre. Um dos dias que eu me arrependo mais amargamente da minha vida. Por quê? Porque o irmão, né? O irmão, ele já tinha animosidade, ele já tinha uma barreira, um preconceito com a doutrina da predestinação. E eu fui tentar, olha como a gente é ingênuo na vida, né, muitas vezes. Fui tentar mostrar para ele que a predestinação é uma doutrina bíblica. Aquilo que deveria ser uma conversa amistosa virou um debate teológico. Eu preciso dizer que nunca mais esse casal pisou na igreja, né? Eu me arrependo, não é de ter ido, mas eu me arrependo da forma, né, na qual eu participei daquele encontro. Certo? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, certo, que existem certas doutrinas na palavra de Deus que a questão não é meramente de entendimento, a questão também tem a ver com maturidade espiritual e com pastoreio da pessoa e com cuidado na forma de apresentar o assunto. O próprio apóstolo Pedro menciona que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender e que os indoutos, os ignorantes, distorcem, deturpam. Em outras palavras, existem certas doutrinas, existem certos assuntos que são mais difíceis de compreender do que outros. E a gente não vai entender tudo de uma hora para outra. Eu também já fui um bom arminiano, lá na minha adolescência e juventude. E eu tive um processo até entender que realmente a posição bíblica é aquilo que tradicionalmente, historicamente, tem sido identificado como calvinismo. Porque não se trata aqui de você ser calvinista ou arminiano como se você no campo político fosse bolsonarista ou lulista. Não. O esforço tem que ser qual é, certo, a verdade que a palavra de Deus nos apresenta, independente dos rótulos históricos e teológicos. E a gente se identificar com isso. Então, voltando aqui, a ideia hoje é expor esse assunto a fim de que a gente tenha mais clareza na compreensão do significado teológico de calvinismo e arminianismo e que isso também nos ajude a entender melhor a palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Legal? Então, primeira coisa, o que Calvino e Armínio ensinaram? Tá, aqui tem uma representação, né, do Calvino, uma imagem dele. Calvino foi um francês que desenvolveu o ministério dele em Genebra, na Suíça. Ele foi pastor em Genebra em 2 momentos, mas, né, principalmente a partir de 1541 até 1564. Ele fez parte da segunda geração de protestantes. A primeira geração é de Lutero. A segunda geração é a de Calvino. E ali em Genebra ele desenvolveu um ministério muito abençoado por Deus. Genebra se tornou um refúgio para protestantes de diferentes lugares da Europa, porque a Europa estava em guerra por causa da questão da reforma e também das questões políticas, culturais. E muitas pessoas que não tinham liberdade religiosa em seus lugares de origem, foram e encontraram refúgio em Genebra. Então, Calvino, assim como o calvinismo clássico ortodoxo, ou seja, o sistema, né, que foi desenvolvido a partir das ideias dele, que a gente chama de calvinismo, defende que Deus predestinou. O que é predestinar? Escolher antecipadamente, predestinar. Pré e destino, né? Então, estabelecer o destino antes da fundação do mundo. Calvino defende que Deus predestinou, escolheu parte das pessoas para a salvação e não conferiu essa graça às demais pessoas. Então, escolheu uns
e não escolheu outros. Pastor, baseado em que Calvino defendia essa ideia? Na Bíblia. Olhem o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 9. Vou ler do versículo 11 ao versículo 16. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela. A ela quem? A mãe de Esaú e Jacó. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Então, Deus está dizendo, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus decidiu amar Jacó e não amar, e a ideia aqui é mesmo de odiar, né? Aborrecer aqui, às vezes até um eufemismo, dependendo da versão bíblica que você utilizar, Deus se desgostou, decidiu não amar, decidiu rejeitar Esaú, decidiu amar a Jacó e rejeitar Esaú. E os gêmeos não tinham praticado o bem ou o mal. Ou seja, não foi por alguma ação, não foi por alguma virtude, por algum demérito, seja em Esaú, seja em Jacó. Mas sim pela vontade de Deus. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí, Paulo, de maneira didática, não é? Consciente de que essa afirmação ela não é fácil de ser assimilada, já naquela época, sobretudo na nossa. Por que na nossa? Porque na nossa, desde que a gente nasce, cultura ocidental, sobretudo depois da Revolução Francesa, depois de 1789, né? Revolução Francesa lá do igualdade, liberdade, fraternidade. O que inculcam em nós? Todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos. E em relação a Deus, Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Só que, biblicamente, não é bem assim. Vamos voltar aqui ao assunto? Paulo, consciente de que essa afirmação de que Deus havia amado Jacó e se aborrecido de Esaú era forte para a igreja de Roma, o que ele diz na sequência? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Foi Deus injusto porque ele decidiu amar Jacó e não amar, ou neste caso, se desgostar, rejeitar Saul? A Saul não, a Esaú? Esaú também é outro complicadinho que nem Esaú, né? Mas vamos ficar aqui com o texto bíblico, com Esaú. Paulo diz, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Como diz o hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Fiéis e sinceros por quê? Porque foram alcançados pela bendita graça. Meus irmãos, sinceramente, eu não sei vocês, eu vou falar de mim. Isso aqui, a minha mente natural quer rejeitar. Não é impossível, irmão. Quem o senhor pensa que é? Vocês têm paz para aceitar isso aqui? Do jeito que está? Vocês têm paz? Vocês têm paz hoje por causa do Espírito Santo. Mas naturalmente isso aqui não é uma coisa fácil de ser entendida, de ser aceita. É por isso que no calvinismo, no presbiterianismo, qual é a doutrina capital? Qual é a doutrina que mais reluz? É a doutrina da soberania de Deus. Em outras palavras, o que significa? Deus é soberano.
Deus não tem que perguntar para nós o que ele vai fazer. Dizer isso para o homem da nossa época, isso é ofensivo. Meus irmãos e irmãs, Deus, antes de ter fundado o mundo, criado o mundo, o universo, antes de ser criado em você, ele já era plenamente satisfeito e feliz. Ele não precisa de você e de mim. Mas mesmo assim, ele decidiu nos criar e ele se deleita, ele se alegra com a nossa obediência. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Mas isso aqui é muito forte. O homem natural, quem é o homem natural? Segundo 1 Coríntios 2, é o homem que não tem a mente de Cristo, é o homem que não tem o Espírito Santo. O homem natural, ele recusa isso. Eu vou além. Não além no sentido de dizer que a Bíblia não é suficiente, eu vou além no raciocínio. Mesmo alguns crentes não conseguem aceitar, assimilar isso. Por quê? Porque lhes falta o quê? Maturidade cristã, lhes falta conhecimento bíblico. Em consonância com essa visão, Calvino afirmava que os predestinados, aqueles que foram escolhidos antecipadamente, serão inevitavelmente salvos. Ou seja, as pessoas a quem Deus decidiu salvar não tem como resistir à graça dele. Baseado em que a gente pode concordar com Calvino? Baseado na Bíblia. Notem o que Jesus diz em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não, mas a pessoa não está afim. Não, a pessoa quer negociar, meu amigo. Quando Deus age, agindo eu, quem impedirá? A gente não é capaz. Uma pedrinha miserável, miudinha, na tua vesícula, no teu rim, faz você estribuchar no chão, meu amigo. Você e eu, a gente não é capaz de dar com uma cárie dentária. Você não consegue dar conta da sinusite. Você não consegue domar o pecado, a tua natureza pecaminosa, assim como eu. Nenhum de nós consegue fazer frente a Deus. Então, quando Deus decide agir, quando Deus decide salvar, Ele salva. A revelia nossa, mesmo contra a nossa vontade. A gente conhece casos de pessoas que odiavam a Deus, que amaldiçoavam o Evangelho. Eu tenho um amigo lá em São Luís Maranhão que ele, na juventude, apedrejava, passava por porta de igreja e jogava na pedra. Hoje ele é pastor. O que Paulo era? Perseguidor da igreja, adversário de Cristo. Deus humilhou a Paulo, o jogou no chão e fez de Paulo um pregador, um proclamador. Então, eu acabei de mostrar o que Calvino pensava. Deixa eu acelerar, porque o tempo sempre está contra os pastores. Mais em dia de café. E Armínio. Aqui, né, a foto aí do Armínio. Certo? Já perceberam que a simpatia, a beleza não era a fortaleza de Calvino e de Armínio, né, gente? Por sua vez, Armínio nasceu em 1559 e morreu em 1609. Quer dizer, viveu 50 anos. Muito para aquela época. A média de vida era muito baixa. Armínio entendia que a predestinação, em vez de estar fundamentada de modo incondicional apenas à vontade de Deus, como Calvino sustentava, ele entendia que a predestinação está condicionada à fé do indivíduo. Segundo ele, Deus elege para a salvação aqueles que não resistem, mas aceitam seu dom gracioso de fé. Segundo Armínio, Deus reprova os que teimam em rejeitar sua dádiva da salvação. Por conseguinte, a graça salvadora de Deus seria um dom ao qual se pode impedir, ao qual se pode resistir. Portanto, não seria irresistível. Então, o ser humano, segundo Armínio,
ele tem a potestade, ele tem a condição, ele tem a capacidade de dizer não a Deus. No que diz respeito à salvação, deixa eu só aqui abrir um parênteses e explicar direito esse negócio, porque tem gente aqui que pode se complicar. A gente está falando de salvação. No que diz respeito à salvação, quando a decisão é exclusiva de Deus. O ser humano, segundo a visão bíblica ou calvinista, ele não tem como frear a Deus, como resistir a Deus. Ponto. Aí aqui do assunto salvação, vamos pensar na questão da santificação. Pastor, e quanto à santificação? Deus pode ser resistido ou desobedecido? Pode. É importante explicar isso para a gente não misturar as coisas. Eu vou ser mais claro. Temos ou não temos que perdoar as pessoas? Nós crentes. Sempre a gente perdoa? A Bíblia fala, não deixemos de congregar. Sempre a gente congrega? Todo mundo aqui sabe que tem que orar, que tem que participar da Santa Ceia, que tem que contribuir para a causa do Senhor. Sempre isso acontece? Então, no que diz respeito à santificação, Deus permite ser desobedecido. Mas no que diz respeito à salvação, Deus não nos permite participar do assunto. Importante ter isso em mente, porque algumas pessoas, elas fazem ou apresentam o seguinte raciocínio. Como sou eu que decido se eu vou ou não vou à igreja, se eu vou ou não vou dar o dízimo, se eu vou ou não vou participar da Santa Ceia, logo, certo? Assim como foi na minha conversão, fui eu que decidi escolher a Deus. Não é por aí. Em certas matérias, Deus não permite que participemos do assunto. Muito bem, fecho parênteses, voltando aqui. Então, Calvino entendia que a predestinação é um ato exclusivo de Deus e que quando chegar o momento estabelecido por Deus, a pessoa vai ser convertida inevitavelmente. Armínio entendia que a predestinação estava condicionada à vontade de Deus por um lado e à vontade humana por outro. Por isso que às vezes isso também é colocado como sinergismo, em vez da concepção calvinista, que é monergista. Pastor, está me complicando a vida, a cabeça. Certo? Monergismo é uma só fonte. Sinergismo é aquilo que tem sinergia, que tem mistura. Então, para o calvinismo, Deus é exclusivo na salvação. E quando Deus decide salvar, no dia que Deus decidiu para a tua conversão, você vai se render a Cristo. O arminianismo entende que a predestinação tem a ver com a vontade de Deus por um lado e a vontade do ser humano. O ser humano tem que concordar, tem que aceitar para que a vontade de Deus se efetue, se torne efetiva na vida dele. E nessa perspectiva, o ser humano tem condições de resistir à vontade de Deus. Detalhe, Calvino e Armínio não se conheceram, mas Armínio estudou em Genebra com o sucessor de Calvino, Teodoro de Beza. E a discussão entre calvinistas e arminianos não se deu com os personagens principais, Calvino e Armínio, mas sim com os discípulos de Calvino e com os discípulos de Armínio. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Sobre isso que foi exposto, tem alguma dúvida ou discordância? Também pode discordar. Gabriel, passa o microfone aí para ele. Tá.
Tá. A primeira, Paulo já respondeu, né? Que aprove a Deus ter misericórdia de quem ele quis ter misericórdia. E eu a colocaria, né? Se a pessoa me fizesse essa pergunta, eu faria a seguinte réplica. Se você, Gabriel, decidir me convidar para um almoço na tua casa, bem sim. Você seria obrigado a convidar as demais pessoas da igreja para o almoço na tua casa? Por que Deus, que é soberano, seria obrigado a salvar todas as pessoas? Entende? Por isso é que a doutrina é difícil. Porque ela pressupõe o quê? Que a gente aceite a soberania de Deus. O que é aceitar a soberania de Deus? Que Deus, ele não tem que dar explicação, ele não tem que nos convencer das razões pelas quais ele toma as decisões que toma. E isso, para a mente humana, sobretudo no século XXI, isso é quase um insulto. É quase um insulto. Então, a gente... E é por isso que eu aqui insisto, só o crente, só aquele que tem o Espírito Santo tem condições de aceitar isso. Aquele que não é crente, e é por isso que muitas vezes essas questões vêm e são usadas por aqueles que não fazem parte da igreja para criticar a igreja, né, e o próprio calvinismo. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, elas não têm o Espírito Santo, elas não têm olhos espirituais. Elas não têm a capacidade de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí elas, obviamente, têm esse tipo de indagação, certo? Mas é por graça, não é? Crer na soberania de Deus, Deus decide contemplar uns. É que nem a parábola dos... Assim, não é salvação. Sair do assunto para ilustrar o mesmo princípio. Parábola dos talentos. Jesus decidiu dar para uns 5 talentos. Para outros deu 2 talentos. Para outros 1 talento. Ou Deus, né, nesse caso. Se Deus contemplou você com 5 talentos, ele foi injusto, agiu equivocadamente ao não ter contemplado os demais com 5 talentos? Não, é soberania. Soberania. Então, esse é um desafio. Assim eu processo a coisa em relação ao ponto 1. Tá, em outros domingos, tá? Porque hoje é só introdução. A segunda coisa, né, o lance, né, na hora de evangelizar, todo mundo é arminiano, na hora de agradecer ou de orar, todo mundo é calvinista. Eu também vou comentar isso nos próximos domingos, tem a ver com a própria linguagem da Escritura. Por vezes a Bíblia descreve o assunto da salvação pela ótica humana. Outras vezes a Bíblia descreve o assunto da salvação pela ótica divina, sendo mais claro. Por vezes, a Bíblia apresenta Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Outras vezes a Bíblia diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, certo? E a gente ouve o evangelho, e a gente faz parte do grupo dos eleitos, certo? A gente ouve o evangelho, é como se você olhasse para a porta da igreja e só olhasse assim na parte de cima, né? Nessa parte de cima da porta. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você está cansado e sobrecarregado, legal, eu vou a Cristo. Aí você entra. Aí você cruza a porta. Aí quando você cruza a porta, você olha para trás, para a mesma porta, você vê: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Aí você passa a entender que, na realidade, mesmo que o apelo, o convite exista, existe uma causa maior por trás daquilo dali, que é a própria vontade de Deus. Então, muito da confusão que existe sobre arminianismo e calvinismo se deve ao fato de que há textos da Escritura nos quais o assunto é apresentado numa perspectiva do lado humano, certo? Convertei-vos, arrependei-vos. E há outros textos em que o lado divino é que é apresentado. Entende? Eu te chamei desde antes da fundação do mundo. Né?
E aos que predestinou, a esses também justificou, santificou, glorificou e por aí vai. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tiver que ler a Bíblia, a gente também tem que ter essa sensibilidade e ver por que ângulo, por que perspectiva o assunto está sendo abordado. Para a gente não achar que há contradição. Não, na verdade se complementam e não se contradizem. Diga, Elielson. Não, pastor, só um ponto que eu acho que ajuda às vezes a entender é quando Jesus fala para Nicodemos, né? É que você não vai conseguir experimentar isso se não nascer de novo. Então, a regeneração é que ela vai fazer essa mudança, né? Porque é aquela coisa, Deus ele não faz isso contra a nossa vontade. Não, Porque não. até a confissão fala, né? Muito voluntariamente a gente vem para Cristo, né? Então, assim, a questão é que a nossa vontade ela é mudada com a mudança da nossa natureza. Quando a gente tem esse processo espiritual que a gente nasce de novo, e aí a nossa diferença para o arminianismo, porque a gente entende que a regeneração ela antecede a conversão. Então, a gente primeiro passa por um processo de nascer de novo, ou seja, de nova natureza, novamente, novo coração, e naquele momento, aquela mesma mensagem que eu estou falando para o João, e eu estou falando para o José, ambos não regenerados, naquele momento que eu estou falando, o José, ele é regenerado naquele momento, a minha mensagem vai ser a semente na terra boa. E já no João, que não é regenerado, é a mesma mensagem, mas ela não vai fazer efeito. E o João, agora, com essa nova vontade dele, porque ele foi regenerado, ele vai conseguir se arrepender, se converter de forma voluntária, Claro. porque agora ele tem uma nova natureza. O problema é que essa nova natureza no dia a dia, a Bíblia também fala para a gente que ela não é 100%. A gente sempre vai ficar convivendo com o velho homem e com o novo homem. Então, aí que o senhor falou da santificação. A gente sempre vai viver esse dilema de velha natureza com nova natureza. Mas sempre que a gente acertar na santificação, sempre que a gente ora, sempre que a gente busca a Deus, é um reflexo dessa nova natureza, dessa vida regenerada que a gente tem. E da mesma forma, sempre que a gente cai, que a gente tropeça, é um reflexo desse velho homem que insiste em sobreviver. Né? Eu vou resumir o que o Elielson disse. Se alguém perguntar para você, você escolheu a Cristo? Não tenha dúvida em dizer sim. Eu escolhi a Cristo. Mas sabe por quê? Aí você complementa. Sabe por que eu escolhi a Cristo? Porque Deus mudou a disposição do meu coração. Porque Deus não nos trata como máquinas, como robôs. Qualquer pessoa que é convertida a Jesus, ela é convertida, ela faz isso porque ela passa a desejar a Cristo. Ela vai ao encontro do Senhor. Só que essa não é toda a verdade, toda a realidade. Existe também um outro aspecto, qual é? Uma força que é espiritual leva a pessoa a desejar, a querer render-se a Cristo. Tá claro, pessoal? Outro aspecto, né? Outro problema que o arminianismo tem. O arminianismo diz, não, é a pessoa que decide. Se fosse assim, se realmente fosse assim, a pergunta que não quer calar é a seguinte, tá? Então por que o arminiano, quando é convertido, ele agradece a Deus? Se foi ele que alcançou, se foi ele que foi a Cristo, ele não devia agradecer a Deus. Está agradecendo por quê? Se foi ele que quis, se foi ele que deu o passo, se foi ele que foi ao encontro de Cristo. Então, na hora de agradecer a Deus, agradecer pela salvação, todo mundo é calvinista. Por quê? Porque ninguém reconhece que tem mérito próprio. Está claro isso? Calvinistas e arminianos na Holanda. Armínio foi pastor da Igreja Reformada em Amsterdã, né, da Holanda, entre 1587 e 1603. Quer dizer, ele não foi apenas teólogo, né, assim, professor de seminário, teólogo de gabinete, foi também pastor. E após concluir seu doutorado em teologia, passou a lecionar na Universidade de Leiden. Até a morte dele, né? Lecionou aí 1603 a 1609. Após a morte dele, 44 pastores holandeses apresentaram suas reservas, seus senões, suas ressalvas em relação ao catecismo de Heidelberg e à confissão belga. Deixa eu só explicar isso aqui. Nas igrejas presbiterianas, os símbolos de fé, os documentos doutrinários, são os catecismos e a confissão de fé de Westminster. Na igreja reformada holandesa, pelo menos dessa época,
eram 2 documentos, o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. Após a morte de Armínio, 44 pastores escreveram um documento dizendo, olha, nós temos dúvidas ou discordamos de alguns tópicos dos documentos doutrinários, do Catecismo de Heidelberg e da Confissão Belga. Esse documento, assinado por 44 pastores holandeses que eram arminianos, que eram discípulos, seguidores de Armínio, ficou conhecido como Remonstrância e apresentava 5 pontos, quer dizer, antes do surgimento dos 5 pontos do calvinismo, surgiram os 5 pontos do arminianismo. Na realidade, os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta aos 5 pontos do arminianismo. Muita gente na Holanda, tanto pastores como fiéis, abraçaram a remonstrância, abraçaram esse documento. O que atesta o quê? Atesta como o arminianismo se tornou o quê? Popular. Porque ele foi abraçado por pastores e por muitos fiéis. Mas houve uma reação ferrenha por parte dos calvinistas ortodoxos. Porque, notem, os arminianos se entendiam como calvinistas. Eram membros da Igreja Reformada, eram pastores da Igreja Reformada. Eles não se entendiam como não calvinistas. Eles são uma ala dentro do calvinismo, uma ala não ortodoxa, mas sim uma ala. Mas aqueles que eram calvinistas tradicionais ortodoxos se opuseram e passaram a ser identificados como os contra-remonstrantes, isto é, contrários ao documento dos arminianos, ao documento da remonstração. O debate incendiou o país. Haja vista que a Igreja Reformada era a religião nacional. Lá na Holanda não havia catolicismo naquela época. A religião oficial do país era a Igreja Reformada. Então surgiu um debate dentro da própria Igreja Reformada, a igreja estatal, a igreja do país, né, entre arminianos de um lado e calvinistas do outro. A Holanda pegou fogo. O que a liderança nacional do país, o parlamento holandês fez? Convocou um sínodo, convocou uma reunião sinodal, né? Já que existem 2 posições, o debate é muito grande, panfletos, discussões, críticas, né? Não é? Faculdades de teologia, umas se mostraram inclinadas ou apoiaram o arminianismo, outras ficaram com o calvinismo, se mantiveram calvinistas. O parlamento holandês convocou um sínodo para se reunir na cidade de Dordrecht, cuja sigla ou diminutivo é DORT. O sínodo se reuniu a partir de dezembro de 1618 até os primeiros meses, se não me engano, até abril de 1619. Aconteceu o sínodo de Dort, onde todos os pastores, toda a liderança da igreja holandesa ali esteve reunida. E foram elaborados os cânones de Dort. Cânones, ou seja, decisões, né? As decisões de Dort. E desde então, esse documento, os cânones de Dort, junto com a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, esses 3 documentos, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort, são os documentos oficiais da Igreja Reformada na Holanda. Entre eles, as 3 fórmulas da unidade. As 3 fórmulas da unidade são uma referência à Confissão Belga, ao Catecismo de Heidelberg e aos Cânones de Dort. Aí vem, né, a refutação ao arminianismo. Só um detalhe antes de ir para o último tópico. Essa é uma época de construção do edifício teológico. Gente, a gente está falando de menos de 100 anos antes de Lutero ter iniciado o protestantismo. O movimento reformado, ele normalmente se considera o início do movimento reformado na Suíça, com Zwinglio e principalmente com Calvino, né? A partir de 1521. Então, ainda é uma época que está se debatendo, que está se codificando, que se está buscando sistematizar a doutrina, chegar às melhores explicações, aos melhores termos, afinar a coisa.
E o que a história da igreja nos ensina? Né? O Danilo estudou lá nesse semestre, não é? História do pensamento cristão 1. O que a gente viu ali no período antigo, não é? Naqueles primeiros séculos, logo depois que morreram os apóstolos. Antes dos chamados concílios ecumênicos, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que aconteceram nos séculos 4 e 5. Houve muitos debates e surgiram muitas heresias, e algumas heresias defendidas até por cristãos. Por quê? Porque as fronteiras, as explicações, os catecismos, os credos ainda não estavam redigidos. O mesmo estava acontecendo nessa época da Reforma. Ainda havia um esforço para sistematizar e melhor explicar a doutrina. Detalhe, nessa época ainda não existiam os catecismos e a confissão de fé de Westminster. Seriam redigidos mais ou menos 30 anos depois na Inglaterra. Então, é uma época em que o terreno ainda é o quê? Movediço, escorregadio, ou seja, muito propício a deslizes. É importante pontuar isso para a gente não descer a marreta nos arminianos, né? Simplesmente porque eles disseram o que disseram. Na época deles, as coisas não eram tão claras como hoje são. A gente tem que fazer esse tipo de explicação para também exercer um julgamento, um juízo contextualizado. Você quer falar, Daniel? Exatamente, mais ou menos 100 anos depois do início da reforma luterana, né? Porque a reforma calvinista, ela só vai, o movimento reformado só vai se consolidar mesmo a partir de 1541, com o ministério de Calvino em Genebra. Então a gente está falando aqui de mais ou menos 70, 80 anos a partir do início da reforma, do movimento reformado, da reforma genebrina, tá bom? Legal, agora a gente termina a aula. Quais eram os 5 pontos do arminianismo que geraram como resposta os 5 pontos do calvinismo? O que estava lá na remonstrância? Os arminianos, os seguidores de Armínio diziam: o homem tem vontade livre. O homem é dotado de vontade livre. Armínio acreditava que a queda do homem não foi total e sustentou que no homem restou bem, bondade suficiente capaz de habilitá-lo a querer aceitar Cristo como Salvador. Se eu pudesse, eu teria perguntado para Armínio. Exercício aqui de uma viagem na maionese. Armínio, se o homem é verdadeiramente livre, é possível que ele viva sem cometer um pecado na vida? A gente sabe que não é possível. Em outras palavras, quando a gente peca, a gente evidencia o quê? A força da nossa natureza caída. Notem que nós aqui já somos convertidos, já temos o Espírito Santo, e a gente está continuando na luta para se santificar. Quer dizer, o Espírito Santo habitando e morando na gente. Não é fácil fugir do pecado, imagina! Sem o Espírito Santo. E, né, os arminianos diziam, de acordo com o pensamento dele, contraste, a resposta. O Sino de Dort decidiu que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e, por isso, é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se. Dependendo, portanto, da obra de Deus, que deve vivificar o homem antes que este possa crer em Cristo. Em outras palavras, para refutar a ideia da vontade livre, o Sino de Dort estabeleceu que o ser humano é totalmente depravado, totalmente pecador. Por isso, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Em outras palavras, o pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Atingiu a matéria, surgem rugas, né? A partir de uma certa idade já não dá para fazer algumas coisas que a gente fazia com tanta facilidade na juventude. O cérebro, a mente, às vezes a gente usa a mente por mal. E a vontade, né? E a disposição, sempre a gente deseja fazer o bem? Nem sempre. Então o pecado atingiu o ser humano no corpo, no cérebro e no coração. Segundo ponto do arminianismo, que a eleição ou escolha de Deus, a predestinação, era condicional. Por quê? Armínio ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Ou seja, Deus previu
os que iam crer nele e, portanto, os predestinou. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade, num ato de disposição positiva para com Cristo. É o que Arminio dizia. Contraste, refutação. O sínodo de Dort decidiu que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano dele, de modo que a eleição ou predestinação não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, à parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Em outras palavras, a eleição é incondicional, porque ela não depende de qualquer condição humana. Está claro isso, gente? Está claro isso? Terceiro ponto do arminianismo, que é a expiação. Vamos pegar a expiação aqui como sinônimo de salvação. Cristo morreu por todos. Isso é uma outra coisa que na nossa época é dito com muita frequência. Cristo morreu por todo mundo. E aí pega lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então Cristo morreu por todos. Será mesmo? Será que outras passagens bíblicas permitem fazer essa afirmação? Será que João 3,16 tem que ser interpretado dessa maneira? Que mundo significa todas as pessoas? Conquanto a convicção de Armínio fosse a de que Deus ama a todos, de que Cristo morreu por todos e de que o Pai não quer que ninguém se perca, ele e seus seguidores sustentam que a redenção, que a salvação é geral. Em outras palavras, a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Esse aspecto aqui, né, os arminianos até chegaram perto dos calvinistas, mas o que Dort decidiu? Que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas. Em outras palavras, Cristo morreu para salvar sua igreja, seu povo, seus escolhidos, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Cristo morreu por Judas? Cristo morreu, igreja, por Judas? Não. Filho da perdição. Cristo morreu por Esaú? Não, que a própria Bíblia diz que Deus se aborreceu de Esaú. Então é porque Jacó fez coisa boa? Nada, era trambiqueiro, rapaz, ladrão. Se Jacó aparecesse e pedisse a mão da minha filha Helena em casamento, aqui tu não pisa, rapaz. Vaza. Vai para outra parte de Águas Claras, não para tua casa. Não, perdão. Jacó, ninguém queria ter um Jacó no meio da sua parentela. Mas Deus decidiu amar Jacó como amou a você, que não é melhor do que Jacó diante de Deus, e a mim. Então, Dort decidiu que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, foi eficaz. Por quê? Porque, apesar de ser suficiente para redimir, para salvar, para resgatar todos os pecadores do mundo, ela é eficazmente aplicada somente para os escolhidos, para os predestinados. Porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. Ou seja, a expiação não é universal, a expiação é limitada. Limitada não no sentido de que ela não é suficiente, não, é limitada no sentido de ser aplicada a um grupo específico. Eu só explicar a parte da justiça aqui. Pessoal, se não fosse a graça de Deus que visita, que contempla os eleitos, qual seria o destino de todos nós? Enxofre, não é não, Fernando? No inferno. Acontece que, em relação aos eleitos, Deus, em vez de aplicar a sua justiça, ele aplicou a misericórdia, porque a justiça
ele aplicou em Cristo na cruz. E aqueles que não são resgatados por Cristo sofrem a justiça de Deus, por isso vão para o inferno. Justiça por quê? São pecadores. Então, não é que nós temos virtudes, não é que nós temos mérito, não é que nós somos melhores do que os não escolhidos. É que Deus decidiu ter misericórdia de nós. Por isso, a Ele seja a glória hoje e sempre, não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, a gente tem que ser eternamente agradecido a Deus que nos brindou com tão maravilhosa salvação. Quarto ponto. Os arminianos diziam que a graça pode ser resistida. Armínio defendia que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele envia seu Santo Espírito para atrair todos os homens a Cristo. Contudo, desde que o homem goza de vontade livre e absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Esqueçam Daniel, gente. Ainda que o arminiano crê que Deus é onipotente, insiste em que a vontade de Deus em salvar todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade de um homem como indivíduo. O que Dort respondeu? Dort decidiu que a graça de Deus não pode ser obstruída no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à santificação, a gente sabe como é que funciona. Por isso é que uns produzem a 30, outros conseguem produzir a 60 e outros conseguem produzir a 100. Por isso é que alguns descobrem os seus dons espirituais e abençoam as demais pessoas, e outros estão deitados em berço esplêndido. Ainda não amadureceram na fé. Os calvinistas não querem dizer com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. Não. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, mas está baseada no dom da vida, conhecido como regeneração. Desde que todos os espíritos mortos, isto é, alienados de Deus, são levados a Satanás, que é o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos, isto é, regenerados, são guiados irresistivelmente para Deus, que é o Deus dos vivos, nosso Senhor simplesmente dá a seus escolhidos o espírito de vida, transforma o coração de pedra em coração de carne. Lembra Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos? No momento em que Deus age nos eleitos, a polaridade, ou seja, a disposição espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos em seus delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. Portanto, a graça é irresistível. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, que às vezes também o pessoal tem dúvida. Uma coisa, cara pálida, uma coisa, meu irmão e minha irmã, é a eleição de Deus. Quando é que ocorreu a eleição de Deus? Quando é que o Cordeiro foi morto? Apocalipse 13:8. Antes da fundação do mundo. Está claro isso? Quando é que se dá a conversão? Isto é, quando é que a decisão de Deus, que foi tomada na eternidade, se efetua, se realiza? Quando é que se dá a conversão? No dia que você aceita a Cristo. Em alguns casos aqui, a pessoa tinha 20 anos de idade. Em outros, a pessoa tinha 15 anos. Em outros casos, a pessoa vai se converter na fase adulta. Então, a eleição é o ato da escolha. É a decisão de Deus de salvar, antes da fundação do mundo. E a conversão é quando aquela decisão se executa, se efetua na história, no tempo. Por isso é que existem pessoas que já foram escolhidas, mas que ainda não foram o quê? Convertidas. Pastor, se existe predestinação, por que eu tenho que pregar o evangelho? Tu tem que pregar o evangelho, cara pálida. Porque Deus estabeleceu que a forma pela qual as pessoas, os escolhidos, serão convertidos é através da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus disse, Jonas, vai a Nínive. Ah, não estou afim não, toma o barco, vai para Tarsis. A gente sabe o resto da história, não é? Em algum momento lá, o peixe
vomitou Jonas. O fato é que Jonas, contrariado, chegou a Nínive. Pregou o sermão mais mal motivado, mais desgostoso da história. Deus converteu milhares de pessoas. Isto é, antes de Jonas chegar a Nínive, Deus já tinha seus escolhidos em Nínive. Mas eles ainda não haviam sido o quê? Visitados pelo Espírito Santo, convertidos. Foram visitados pelo Espírito Santo por meio da pregação de Jonas. Então, a predestinação, em vez de anular a evangelização, ela é a base da evangelização. Nós evangelizamos porque sabemos que Deus tem seus escolhidos no mundo. Agora, Deus não nos dá uma maquininha para identificar eleito, predestinado. Você vai pregar, vai acender uma luz vermelha na testa. Não, prega. Tem que pregar, tem que anunciar. Os escolhidos de Deus, no tempo de Deus, vão responder positivamente ao evangelho. Diga, irmã Shirley. Do argumento de Jonas, eu ia falar que ali é uma manifestação da graça e que o nosso irmão Jonas, ele ainda fica irritado com Deus, né? Exatamente. Porque ele fala, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para trás. Eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardia. Então ele viu que não era o povo, pelo que o povo, ele conhecia o Deus de Israel. Verdade. Sabia que era o Deus que iria se manifestar ali com a sua misericórdia. Ou seja, moral da história, Deus atua apesar dos pregadores. Né? E Jonas não tinha nenhuma disposição positiva para pregar o evangelho. Mesmo assim, Deus converteu os seus apesar dele. Certo? Olha, gente, a gente que prega, né, com mais frequência, pelo fato do ministério pastoral, do dom pastoral, acontece umas coisas assim no ministério que são assim, a gente só mesmo explica pela graça de Deus, né? Tem dia que a gente não se preparou bem, certo? A gente termina uma aula, termina um sermão, a gente assim, internamente, Senhor, tem misericórdia, porque hoje mesmo, né, foi assim mesmo, fraquinho, sabe, assim, aquela água com açúcar, né? Pode acontecer isso, todo pregador, né, pode passar isso, né? Olha, você está no exercício pessoal, né? Você sabe quando você fez o que era para fazer, qualquer profissional na sua área, né? Não estou dizendo que pastor é profissional como médico e tal, mas qualquer um na sua área. Tá. Às vezes você desce do púlpito com esse sentimento. Você chega na porta da igreja, um irmão ou irmã fala assim, pastor, louvado seja Deus pelo que o senhor disse hoje. Você não sabe como essa palavra hoje Deus a usou. Mas, realmente, a obra é tua. Realmente a obra. E passa o contrário. Às vezes, né? Você fez legal, né? Estudou, preparou, bacana, né? E você desce o púlpito assim, Senhor, eu sei que não é por mim, né? É pelo Senhor, né? E você... E aquilo ali, às vezes, foi mais uma mensagem, assim, dentro... Não é que foi ruim. Uma mensagem rotineira, ordinária. Não, irmãos, é por Deus. É por Deus. Tá bom? Quinto ponto. Terminou. O homem pode cair da graça, diziam os arminianos. O quinto ponto do arminianismo é a consequência lógica das precedentes, né, das posições anteriores. O homem não pode continuar na salvação, a menos que continue a querer ser salvo. Em outras palavras, certo? O homem, ele pode resistir, mas ele pode também aceitar. Mas mesmo que ele aceite a Cristo, se ele titubear, se ele tiver uma crise de fé, ele pode o quê? Cair da graça, ele pode perder a salvação. Então, dependendo do momento de vida, o cara, ele se sente salvo ou se sente perdido? Assim por arminianismo. O que Dort respondeu? Que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente, para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus. A parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Porque aquele, irmãos, que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Isso não quer dizer que a travessia vai ser tranquila. Que o barco
não vai enfrentar tempestades, tormentas, que o avião não vai passar por turbulências. Mas aqueles a quem Deus salvou, a salvação deles é para sempre. Já passa a palavra. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Por isso é que, para refutar esse quinto ponto, existe a doutrina da perseverança dos santos, que alguém inteligentemente já disse que talvez seria melhor explicada como a preservação dos santos. Deus preserva os seus. Mas, pastor, eu conheço uma pessoa que se converteu e está afastada da igreja. Vai com calma. Primeiro, você não pode ter certeza de que aquela pessoa realmente se converteu. Às vezes a própria pessoa se enganou. Outro aspecto, pode ser que ela realmente seja convertida e ela esteja o quê? Fria na fé, afastada de Deus e do povo dele. Mas isso não quer dizer que ela perdeu a salvação. Certo? Ah, eu conheço uma pessoa que morreu longe da igreja. Ah, isso quer dizer que ela então perdeu a salvação? Isso não é o normal, isso não é o comum. Mas isso pode acontecer. Deus preserva os seus. Diga, Fernando. Pastor, eu sei que o tempo já não está contra os pastores, né? E também está contra aqueles que ficam perguntando, né? Então, existem, claro, outras linhas e outros raciocínios acerca de como, entre aspas, chegar à salvação, né? Na prática de obras, inclusive na linha espírita, né? De que aqueles que muito fazem, o fazem por uma razão de alcançar em algum momento o bem de Deus e a graça de Deus. E isso é muito usado contra nós, calvinistas, acusando a nossa também, entre aspas, frieza da prática de boas obras, das ações. Né? Talvez no outro momento eu puder comentar um pouco sobre isso. E a outra pergunta seria, na atualidade, que outras igrejas confessam doutrinariamente o calvinismo, usam o calvinismo? Né? Não, com certeza, existem diversas linhas, né? Abordagens para explicar a salvação, não é? Por obras mais fé, só pela fé, caridade. Outras que dizem, independente do que a pessoa faça, ela vai ser salva. No final, todo mundo vai ser salvo, não vai ter inferno e céu. Certo? Outras que defendem o aniquilacionismo, ou seja, morreu, acabou tudo. Morreu, acabou tudo. Né? Enfim. Então existem muitas, não é? Agora, essa acusação que fazem assim, então, se Deus já predestinou, por que eu vou evangelizar? Ou se eu sou eleito, por que eu vou me santificar? Isso aí é de quem não entendeu realmente o que diz a Bíblia. Que a Bíblia diz que nós fomos salvos para a prática de boas obras. Então, quer dizer, uma pessoa que é convertida e não apresenta frutos de conversão, ou ela não é convertida, ou ela não entendeu o evangelho. Certo? Outra coisa, qual foi a tua segunda? No Brasil, o calvinismo, ele, no Brasil é a IPB, né? As igrejas presbiterianas, pelo menos a IPI, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, a IPI, Presbiteriana Independente, a Presbiteriana Fundamentalista, a Presbiteriana Conservadora, que são igrejas, tirando a IPI, relativamente pequenas. Existe dentro do mundo batista, porque o mundo batista é um mundo muito amplo, muito diversificado. Existem os chamados batistas reformados. São aqueles batistas que concordam com essas doutrinas. Ainda que na prática eclesiástica eles têm umas coisas diferentes das igrejas presbiterianas. Eles não batizam crianças. Certo? Então, existe uma ala dos batistas que é calvinista. Na igreja congregacional, que também é uma outra, apesar de não ser tão grande, o tronco congregacional não ser tão amplo como o tronco batista, né? Mas existem algumas igrejas congregacionais no Brasil, mas dentro do congregacionalismo brasileiro existe uma ala que é calvinista. Então, de expressão nacional, uma igreja conhecida é a IPB, certo? A IPB e a IPI, certo? São igrejas calvinistas que defendem essas doutrinas. As demais, a maioria são arminianas. Agora, irmãos, apesar disso tudo, são nossos irmãos. Certo? E às vezes trabalham e fazem mais pelo reino do que nós, que conhecemos essa visão e abraçamos essa visão. Então isso deve gerar em nós também humildade
E eu espero que vocês jamais façam o que eu fiz lá no início do ministério, entrar em debate. Isso não é para ser debatido. Isso não é para ser debatido. Isso aí é para ser explicado para a igreja. Se alguém quiser debater, não, irmão, Deus te abençoe. Vai ler a Bíblia lá, lê a Bíblia, pede direção de Deus, eu vou ler a Bíblia, vou pedir direção de Deus, certo? Agora, se a pessoa um dia chega assim, olha, você pode me explicar como vocês entendem essas passagens? Posso. Beleza, você vai explicar, né? E você também pode pedir, você pode me explicar, já que você não crê na predestinação, como é que você explica Romanos 9? Né? Enfim, mas debater não, porque a coisa não é no nível simplesmente racional ou cerebral. Não estou dizendo que a gente aqui vai abrir mão do intelecto. É que a coisa vai um pouquinho além da mente. Também tem a ver com maturidade espiritual, maturidade cristã e bastante conhecimento das verdades de Deus. Vamos colocar em pé e orar a Deus? Ajuda-nos, Senhor, porque o menos difícil é falar da Tua palavra. O mais difícil, e todos nós concordamos com isso, é a obediência aos Teus preceitos, é a prática. Ajuda-nos a ter humildade, ajuda-nos a ter sabedoria, a andar de maneira reta e a ser ativos, muito envolvidos no processo da santificação. Porque se a salvação é uma dádiva exclusivamente dada pelo Senhor, na santificação o Senhor nos convida e quer que nós participemos e demos frutos. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a nossa escola dominical, abençoa a nossa igreja e o Teu povo, independente, Senhor, da placa de igreja em todo o mundo. Nós oramos e assim o pedimos em nome de Jesus. Amém.